Porque, por exemplo, agora e hoje, dia 11 de abril, comemora-se então o Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson. Isso mesmo. Essa é uma doença neurológica que afeta cerca de 2% da população. Tremores, dificuldade de locomoção e comprometimento na coordenação motora. Esses são alguns dos sintomas de uma das doenças neurológicas mais comuns nos dias de hoje, o Parkinson. Há 15 anos, Geraldo convive com a doença. No início, tanto para ele quanto para a esposa, não foi fácil lidar com esse diagnóstico. Olha, foi horroroso. Nós não conseguimos nós entramos no carro e não conseguimos sair do carro. Não conseguia dirigir. Foram uns 2 dias assim, bem difíceis para nós. E Geraldo não queria que ninguém soubesse, ninguém da família, os filhos não ficaram sabendo. Por mais de um ano a gente escondeu dos filhos, da família. Com o passar do tempo e depois de consultar mais alguns especialistas, o casal aceitou a situação. Começava ali uma busca desenfreada por uma qualidade de vida melhor para Geraldo. Foi então que descobriram uma operação que poderia aliviar bem os sintomas da doença. A DBS, ou Deep Brain Stimulation, é uma cirurgia não definitiva que consiste em implantar no cérebro do paciente eletrodos que estimulam, através de frequência elétrica, as áreas que causam os sintomas, diminuindo ou eliminando-os em poucos dias. A vida é outra agora. Ele não saía mais de casa, nem, por exemplo, para ir na casa de um filho ele não ia. Ele estava totalmente antissocial. Se ele saía para alguma coisinha, ele já imaginava que todo mundo estava olhando para ele e que estavam comentando sobre ele ficava com vergonha, ficava tentando esconder a mão dentro do bolso, me dar o braço. Agora, depois que fiz a cirurgia, não, outra pessoa. Ele renovou a carteira dele de motorista. Hoje ele faz tudo, ele sai de casa, ele faz fisioterapia e fonoaudiologia. Ele sai, se eu não puder levar, ele vai, ele pega um ônibus, ele pega um táxi, ele vai a pé. Então, hoje a vida dele é outra coisa. A cirurgia, ela atrapalha o sistema nervoso central. No caso, a fala ficou prejudicada, ele tem uma dificuldade, você vai ver depois uma dificuldade para falar. E o equilíbrio também, que sempre ele teve um equilíbrio ótimo. Ele já chegou a cair, que machucou mesmo, foram 2 vezes. Que ele caiu, cortou o queixo, foi logo depois, e agora uns 2 meses atrás que ele caiu e quebrou o ossinho aqui, o rádio. Ficou engessado 45 dias. Fora isso, é tombo normal que tem, mas assim, ele tem tido mais do que antigamente. Emerson começou a sentir os primeiros sintomas ainda jovem, com apenas 35 anos. O então eletricista procurou alguns médicos que não fechavam o diagnóstico. Até que em 2011, com 38 anos, depois de fazer uma bateria de exames, veio a notícia. Apesar de novo, ele estava com Parkinson. Mudou que limitou, né? Muitas coisas que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. Mas só que eu comecei a me adaptar a partir do momento que eu fiquei mais assim, limitado, eu parti para poder, o princípio daqui, de fazer outras coisas. Hoje, Emerson não consegue e nem pode mais exercer a função de eletricista. Ele segue à risca o tratamento prescrito pelo médico. Como distração, busca refúgio na música e em um grupo muito especial que conheceu em Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, aí foi onde que eu procurei uma ajuda. Eu falei assim, deve ter algum grupo, deve ter algum pessoal que se reúne para isso. Aí foi onde eu achei as Parmig. Quando eu achei as Parmig, aí eu fui, com muito custo eu fui lá, minha mãe me levou. Aí eu cheguei lá todo, como diz a Janete lá, eu cheguei todo duro, todo travado. Aí aos poucos foi soltando, aí melhorei bem. Então o grupo de apoio foi muito importante para mim poder melhorar minha condição de vida. A Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais foi criada em março de 2011 e sua função é justamente essa, oferecer apoio aos portadores da doença e seus familiares. Janete descobriu o Parkinson em 2009 aos 47 anos. Apesar do baque inicial para ela e para a família, a professora de português aposentada queria ajudar outras pessoas que também tiveram diagnóstico de Parkinson. Se a doença afeta muito a vida de quem é portador, ela afeta muito mais a vida da família. Não tem como uma coisa se desvencilhar. Família e o próprio parkinsoniano, eles precisam saber
sobre o Parkinson. Então, a Associação de Minas, ela tem essa característica, informar e apoiar. Emerson, Janete, Geraldo e tantos outros parkinsonianos tentam, a seu modo, levar uma vida normal. Obstáculos sempre vão existir, mas a força de vontade é maior e supera qualquer barreira que possa aparecer. Muitas vezes eu falo com o pessoal lá dos grupos de apoio que eu participo da internet, eu falo, você tem que pôr a cara mais para fora de casa, você tem que sair mais, você tem que se abrir mais, porque quanto mais você se fecha, pior é. Não tem forma melhor de superar uma doença do que você conhecer a si mesmo, conhecer a doença, o aspecto científico, e saber qual é o efeito exato que ela tem sobre sua vida. Você só pode fazer isso através de conhecimento. É assim que a gente supera. Não tem outra forma de você superar. Superar na ignorância é impossível. Ninguém supera nada na ignorância. Então, quando você ignora o assunto, ele ganha mais força e ele se torna mais forte que você. Eu aconselharia as pessoas, primeiro, a não ter medo. Aceitar a doença, procurar se informar através de livros, de pessoas. Tenha muita paciência, muito amor e vai dar tudo certo. Não pensa que não vai dar certo não, porque vai dar certo. Deu com ele, vai dar com outra pessoa também. Informação, por isso que a gente tem esse programa aqui, não é mesmo? Claro, você aliás falou, livros e conhecimento, e você tem aqui na Rede Super aí informações, especialmente sobre aí o mal de Parkinson. É isso mesmo, é sobre isso que a gente vai continuar falando, sobre o mal de Parkinson, sobre essa aí, ó, a data comemorada e hoje que recebemos aí o neurologista, Dr. Mauro César Quintão. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, doutor Mauro. Muito obrigado. Enquanto a entrevista acontecia, a gente já estava entrevistando ele por aqui. Bate-papo rolando solto. Perguntando, né, a respeito dos casos apresentados. E explica pra gente direitinho o que é o mal de Parkinson. Bem, Onde ele atua ali no nosso organismo. primeiro eu vou falar da questão clínica, como a doença se apresenta. Certo. Existe uma síndrome neurológica que se chama síndrome parkinsoniana, que tem 4 sinais principais, que são lentificação de movimentos, tremor, rigidez e desequilíbrio. Então, a doença de Parkinson é a principal causa de síndrome parkinsoniana, mas não a única. Mas, via de regra, é disparada a causa mais comum, tá? E o diagnóstico é feito clinicamente, a gente não tem exames que determinem o diagnóstico, a gente tem que examinar a pessoa. Existem características do parkinsonismo, do jeito como ele se apresenta, que permitem um direcionamento do diagnóstico. E, do ponto de vista biológico, a doença de Parkinson é uma doença classificada como neurodegenerativa, quer dizer, existe perda de determinadas populações neuronais do cérebro. A população neuronal que é mais importante com relação ao Parkinson, as manifestações motoras pelo menos, são os neurônios que fabricam uma substância química que se chama dopamina. Então, na falta de dopamina, a pessoa manifesta a síndrome parkinsoniana, a síndrome motora. Tá? Agora, doutor Mauro, sobre ainda, qual é a relação do mal de Parkinson e o parkinsonismo? O parkinsonismo ele é um grupo maior e ele engloba várias doenças, dentre elas a doença de Parkinson, que é a principal causa do parkinsonismo. Agora, é importante fazer essa diferenciação porque existem outras condições, outras doenças que também se manifestam através de parkinsonismo, de lentificação, tremor, rigidez e desequilíbrio. Uma situação relativamente comum é a exposição a remédios. Então, tem remédios, principalmente remédios de uso psiquiátricos, psicóticos, antipsicóticos, que em pessoas vulneráveis podem desencadear uma síndrome parkinsoniana. Nesse caso, reversível, se for possível retirar o remédio. Existem outras doenças degenerativas do cérebro que são bem mais raras do que a doença de Parkinson. Então, é muito improvável que no dia a dia a gente se depare com essas doenças, mas o médico ele tem que se lembrar dessas alternativas de diagnóstico, porque isso tem implicações na expectativa com relação ao efeito do tratamento e com relação ao prognóstico também, porque o prognóstico da doença de Parkinson é muito melhor do que dessas outras doenças. Eu fico pensando, normalmente a gente fala doença de Parkinson,
Eu mesma, a gente sempre vislumbra o tremer, né? O tremor da pessoa. A pessoa pode não tremer e ter aí a doença de Parkinson, ou observando as entrevistas, eu observei que o eletricista, a expressão facial dele era mais rígida, não tinha tanto... Fala um pouquinho sobre isso. Isso afeta também a questão neurológica no sentido de me lembrar, de conseguir conversar perfeitamente? Olha, a doença de Parkinson, ela pode interferir na memória, na cognição de uma forma geral. Existem dúvidas a respeito da proporção de pessoas que têm Parkinson, que eventualmente evoluem, o nome técnico, né, da perda cognitiva é demência. Certo. Tem estudos, pelo menos um estudo muito bem feito, australiano, que mostra que com 20 anos de doença, 80% das pessoas têm um comprometimento de memória que é bastante significativo. Tá? Agora, no começo da doença, embora possa existir comprometimento de memória da cognição, isso é raro, não é comum, não. Com relação ao tremor, 1/4 das pessoas que têm Parkinson não tremem. Então, a principal característica do Parkinson, e isso é um ponto muito importante, a principal característica é a lentificação dos movimentos, a pessoa fica mais lenta. A lentificação e um outro aspecto... Os movimentos incluem até a própria fala. Da face e da fala também. E os movimentos ficam em quantidade menor, a pessoa se movimenta menos. Então, a gente está conversando aqui, por exemplo, eu estou gesticulando. Habitualmente, as pessoas que têm Parkinson, desde muito do começo da doença, elas perdem esses movimentos automáticos que são feitos sem a pessoa pensar. Então, ela fica mais parada. Para o leigo, ele percebe que tem alguma coisa estranha, mas é difícil entender. A pessoa está diferente. É muito confundido com depressão. Né? A gente recebe muitos pacientes no consultório trazidos pela família com uma suspeita inicial de depressão. É porque a pessoa fica muito parada. E a voz muda, né? O alentecimento e a diminuição de amplitude dos movimentos compromete todos os movimentos do corpo, inclusive das cordas vocais. Então, a pessoa, a voz costuma ficar mais baixa, às vezes um pouco embolada, às vezes chega ao ponto de atrapalhar a compreensão. Agora, doutor Mauro, quanto ao tratamento, na matéria ali estabelecida, nós vimos ali o caso do senhor Geraldo, que ele passou por um procedimento cirúrgico. Isso. Quando que a cirurgia ela é indicada, se é efetiva, se é para todo mundo e nos demais casos? Sim. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o seu Geraldo e para a dona Elizabeth, conheci eles há muitos anos. Doença de Parkinson, ela tem muitos tratamentos, tá? E a gente pode considerar que os tratamentos são satisfatórios, a gente consegue obter uma melhora isso que é satisfatória. Com remédios e fisioterapia. Ambos, E a cirurgia. Até hoje, porque a segunda entrevistada, ela falava a professora. Né? Já naturalmente. Exatamente. Bom, tem algumas coisas para se considerar. Do tratamento, a gente tem alternativa de tratamento com remédios, estratégia de tratamento com remédios, tratamento com reabilitação, entra físio, fono, terapia ocupacional e o tratamento cirúrgico. Via de regra, o tratamento cirúrgico ele é colocado em estágios um pouco mais avançados da doença e o tratamento cirúrgico ele tem uma função específica hoje. Existe uma complicação do tratamento com os remédios, que a gente chama de discinesias. A pessoa que tem Parkinson, sob tratamento, ela começa a ter movimentos involuntários. E, às vezes, esses movimentos a gente não consegue tratar com remédio e esses movimentos incomodam muito a pessoa. Então, a cirurgia entra nesse momento. Existe um debate na literatura sobre qual seria a proporção de pacientes com Parkinson que, eventualmente, vão precisar de cirurgia. Vamos dizer que não mais que 20%, a priori. Então, a regra é tratar com remédios mesmo. E a gente tem uma gama de remédios, são 4 classes de medicamentos. O carro-chefe é a levodopa, né, que
todos os pacientes com Parkinson eventualmente usarão e que tem um efeito muito potente no tratamento dos sintomas do Parkinson. A gente não tem tratamentos de cura, infelizmente. O tratamento de cura seria um tratamento que recuperasse, regenerasse esses neurônios que foram perdidos, ou que pelo menos paralisasse a doença, fazendo com que a partir do momento da instalação do tratamento a doença não progredisse. Infelizmente a gente ainda não tem esses tratamentos. Não. Mesmo sendo tratada, ela vai piorar? Ela continua progredindo. Agora, o ritmo de progressão e a forma de progressão e a forma como a doença se expressa varia imensamente de uma pessoa para outra. Então, dos pacientes que eu trabalho habitualmente, eu posso dizer para vocês que eu não tenho dois que usem os mesmos remédios nas mesmas doses, nos mesmos horários, né? O tratamento ele deve ser realmente individualizado. O senhor vai ter que voltar mais aqui para conversar, porque não deu tempo de perguntar. E levantar uma bandeira tão importante como essa, né? Só aqui mesmo, no De Tudo Um Pouco, você aí de casa tem o privilégio de obter essas informações aí. E quem hoje nos abençoou aqui foi o doutor Mauro César Quintão, neurologista, hoje, dia 11 de abril, que é o Dia Mundial do Combate ao Mal de Parkinson. Isso mesmo. Doutor Mauro, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, doutor Mauro. Agradeço Deus continue abençoando cada dia mais. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.